Mas cá estamos mais uma vez no vosso Sem Medo podcast. E como não poderia deixar de ser, eu tenho uma pessoa aqui muito especial. Já tenho dizer, mas sim, todo mundo que é especial, sim, todos que vêm aqui são especiais, senão não estariam aqui comigo. E ela, mais do que ninguém, Denise Pinheiro. Sou eu. Prazer, é uma honra muito grande estar aqui. Finalmente, não mais direi, porque isto está em direto, então não quero estragar a tua imagem, né? Mas é muito bom, amiga, sério mesmo, é uma honra muito grande estar aqui. Para mim, mais ainda. Finalmente, vocês não estão a entender nada. Não, isso é um inside joke. Bem, este podcast está para ser gravado há muito tempo. Mas como as coisas acontecem no tempo de Deus, então vamos ser gratos. Porque era para ser agora, Denise. Ok. E eu estou muito, muito feliz por te ter aqui hoje. Eu também estou. É uma honra muito grande, sinceramente. Sabes, tu és uma pessoa muito especial. Eu sei. E por ti, eu interrompi as minhas férias e vim. Muito obrigada. Diz lá, Denise. Eu conheço a Denise, mas para quem não conhece a Denise, eu gostaria que tu te apresentasses. Quem é a Denise? Ai, Deus, isso é difícil dizer quem é Denise em palavras. Na verdade, eu sou uma mulher, sou filha amada de Deus, sou a favorita de Deus. Que Deus tem vários favoritos. Não, né? mas para mim eu sou a especial, aquela que ele diz, não, minha filha, eu sou a representação de Jeremias 1:5, que diz que antes mesmo que me formasse, ou que te formasses no ventre da tua mãe, eu já te tinha escolhido e tinha te separado. Então, eu hoje vivo aquilo que realmente eu nasci para viver. Durante muitos anos apenas existi. Descobri realmente que eu precisava de começar a viver e é isso que eu faço hoje. Sou mentora de mulheres, trabalho com autoestima, sou Master Coach Integral Sistémico, oh Jesus. Trabalho com identidade feminina, sou mãe de um rapagão de 24 anos. Sim, há contas que muitas vezes temos que fazer rapidamente. 24 anos e sou feliz. Então diz-nos, tu disseste que durante muito tempo sobreviveste e hoje tu vives. Qual foi o gatilho que te fez fazer essa mudança? É assim, Neuza, falar do gatilho, vou-te falar dos gatilhos. Eu tinha uma vida e todo mundo, não, lá vem ela com esses coaches, com essa história, porque antes eu fazia. Para mim não é clichê, é a minha realidade. Eu venho de uma família onde eu acreditava que nada me tinha faltado, ok? Financeiramente, realmente nada me faltou. Eu tive acesso a coisas que 99% da população em Angola não tiveram. Venho de uma família extremamente nacionalista, ao ponto da minha mãe, aos 21 anos, ter-me deixado com a minha avó e ido para a frente de combate, defender o país. Okay? Quando os sul-africanos invadiram Angola em 75. Sou filha de militares, resultado disso, sou filha de revolucionários e com isso vieram muitas feridas emocionais. Era uma família que financeiramente não nos faltava nada, acessos, oportunidades, realmente não nos faltava, mas a conexão emocional era algo que faltava. Não porque era feito de propósito, mas porque talvez não tivéssemos a noção que isso fazia falta. E como a minha família, muitas, não estou a apontar dedos de forma nenhuma. E em criança, eu sou a única na família, agora falando de um termo um pouco mais técnico, sou a única da família que sou influente como personalidade base, como perfil comportamental. Sou a minha mãe, o meu pai, minha irmã, todo mundo anda ali na conformidade, todos muito entram mudos num ambiente e saem calados. Eu não, eu sou a que faço amigos, a que falo, a que não sei. E durante muitos anos me senti mal por isso. Porque eu não me conseguia calar. E da mesma forma eu tenho uma dominância alta. Eu sou aquela que não me desordens. Ok? Apresenta-me desafios para atingir. Mas para quem não sabe, a Denise está a falar do perfil comportamental. Nós estudamos a teoria DISC. Exatamente. Né? Então são 4 perfis.
Dominante, influente, estável e conforme. Uhum. Eu aconselho-vos a estudar sobre isso. A minha primeira virada de chave veio daí. Eu começo a perceber que eu tinha um padrão de disfunção ao longo de toda a minha vida. Eu entro num relacionamento abusivo com 20 anos. Mas abusivo hardcore, com violência tanto emocional, física, sexual, o que tu podes imaginar havia dentro daquele relacionamento. O meu filho vem desse relacionamento. Quando eu fico grávida, num ato de sobrevivência, eu saí do relacionamento. Foi mesmo um ato de sobrevivência. Não vou entrar em detalhes, mas quem sabe mais até o fim a gente entra. Eu sou sempre assim. E era uma pessoa quebrada, que vinha de uma família emocionalmente quebrada, porque não vamos ter flores, e isso... A minha mãe partiu há um tempo atrás e tinha muita dificuldade de lidar com esta minha nova fase, mas é tranquilo, cada um sabe o que sabe e está em cada um dos momentos da sua vida, mas ninguém vai para a guerra para plantar flores, ok? Tu, quando vais para a frente do combate, há duas realidades que te encontram ali, ou matas ou morres. Não existe plantar flores na guerra. E se não tiveres em nenhum dos dois lados, assististe a acontecer, ok? Viste mortes violentas e coisas do género. Não tem como isso emocionalmente não te impactar. Infelizmente, em Angola, nós também não acreditamos muito no cuidar da saúde emocional. É frescura. Era frescura para mim também até muito pouco tempo atrás. Eu não acreditava que eu precisava de um psicólogo, porque eu não tinha nada. Até eu ter entrado para esse caminho e ter percebido, por causa de uma situação que aconteceu com o meu filho durante a pandemia, que havia qualquer coisa dentro de mim que tinha que mudar, porque eu só atraía disfunção. Mas quando é que tu percebeste que alguma coisa não estava correta? Estavas a dizer que tu eras que não pertencia, porque eram todos conformes, não é? Todos estáveis, e tu eras ali a que mais falava, que palpitava, que não aceitava ordens, e a tua família não tinha esse conhecimento. Nem tem até hoje. Muita gente não tem. Não tem até hoje. Precisava de uma forma diferente de ser educada. Só precisava de uma forma diferente, porque, infelizmente, nós muitas vezes fraturamos os nossos filhos, querendo que eles sejam pessoas que eles não têm a capacidade de ser. E não existe criar dois filhos iguais, porque nossos filhos são diferentes. E tu, não, mas os dois foram criados de forma igual, não sei porque que um deu para um lado, outro deu para o outro. Porque eles não são iguais. Percebem que este é que é o erro. Exatamente. De forma igual. E tem que ser, e não sei quantos. E eu sempre cresci com a que eu não era a favorita de casa. Ok? Tens essa noção clara? Sempre tive. Hoje estou tranquila com isso. Mas não tive durante toda a minha infância. E é mais do que natural hoje, como mãe. Eu percebo que não é porque tu preferes um ao outro, mas conectas-te mais à personalidade de um do que à personalidade do outro. E a minha personalidade desafiava os meus pais. Entendes? E isso foi difícil, e principalmente porque eu disse no início que a minha mãe foi para a frente de combate com 21 anos, eu tinha 3 meses de idade. E eu fui viver com a minha avó, com a mãe da minha mãe. E eu só volto a viver com a minha mãe. Já eu tinha 9 anos de idade. 9? Sim, 8. 8 a fazer. Porque a minha avó morre. E eu vou viver com a minha mãe. E eu entro numa família que já estava formada, que já tinha vínculos, que já tinha formas de ser e de estar. Já tinha a minha irmã. E eu tive que conviver com aquilo. E eu sempre me senti a outsider, aquela que não pertencia ao clã. Nunca me senti pertencente. E o que é que isso me traz para a vida adulta? E não que eles fizessem intencionalmente ou que... Não tinha nada a ver com o que eles fizessem. Eu quero o que eu sentia, estás a ver? E é o que eu muitas vezes digo às minhas mentorandas hoje. Mas eles não fizeram por mal. Não estamos a falar em fazer por mal ou por bem. Estamos a falar do que é que ele sentiu. E é o que eu muitas vezes digo ao meu filho. Mamãe, mas não era essa a intenção. Não era, filho. Mas o que é que tu percebeste com isso? Okay? O que é que eu estou a sentir? Eu não disse isso para te magoar, mamãe, mas eu estou magoada com o que tu me disseste. Então é mais importante o que eu estou a sentir
Era o sentimento. do que tu realmente, a intenção com que tu fizeste isto. Não querias fazer mal, tudo bem, mas eu não me sinto assim. Isso voltando, nós estamos a desviar muito. Está tudo certo. Está tudo certo. Viver, sentiste isso. E eu sempre me senti aquela que não pertencia. O que é que isso me traz? Não que fosse feito de propósito, mas mais uma vez era como eu me sentia. Não pertencia à família, não pertencia àquele clã, não pertencia à forma deles de ser e de estar. Todo mundo gostava de livros e os livros me irritavam. Eu não tinha paciência para ler. E eu venho de uma família em que devorava livros. A minha mãe partiu e eu tenho quase 1000 livros lá em casa que eu não sei o que eu vou fazer com eles, porque nós não lemos os mesmos tipos de livros. E isso era e eu sentar para ler. Oh, Neuza, por amor de Deus, não me castiguem dessa forma. Eu era dos ambientes, era dos amigos, era do sei que, era de ir e de vir, e casa cheia, casa sempre cheia, sempre com coisa. Eu era influente, que um I e um D lá em cima. Conforme desse tamanho, estável desse tamanho, mas pronto. Isso na vida adulta, o que é que me dá? Ir atrás de pertencer nos lugares errados. E o que é que isso atrai para mim? Pessoas que vibravam na mesma energia do que eu. Porque essa história de que os opostos se atraem, isso é história para boi dormir. Não existe opostos que se atraem. Tu vais atrair aquele que vibra na mesma energia que tu, na mesma frequência que tu. O abusador vai atrair o carente. Ok? Aquele que pertence. E é onde eu entro nos relacionamentos abusivos, tanto amorosos como de amizades e tudo mais, ambientes abusivos, à procura de pertencer a algum lado. E eu levo a minha vida toda adulta nessa busca por pertencer. Eu rompo o meu relacionamento, entro num outro 1000 vezes pior. Não estavas curada. Mas eu não tinha essa noção, que havia a necessidade de cuidar de mim primeiro. E isso a buscar alguém que te desse atenção, não importava de que forma fosse. Eu estava à procura de algo fora que eu só tinha que ir buscar cá dentro. E foi um relacionamento que nunca me levantou a mão, mas destruiu-me a ponto de eu sentir pior que um pano do chão rasgado pronto para ser deitado fora. E é quando esse relacionamento termina no fim de 2019. Eu consigo romper, consigo passar por aquela fase do contacto zero e tudo mais. E em 2020, o meu filho fora, rompe aquela brincadeira da pandemia e eu estou parada em casa, asmática, com medo de morrer. Acima de tudo, porque na altura, quando a pandemia surgiu, os asmáticos eram grupo de risco, eu tinha um medo de morrer, mas eu todos os dias, e eu entrei num ciclo, eu nem sei como... medo de morrer, mas não paravas de fumar? Não é? Percebeste, né? Percebeste, né? Yeah. Pois é. E depois, entrei num ciclo à espera do... Tipo, a prestar atenção. Estavas sozinha em casa, não é? Fui buscar a minha mãe para ficar comigo em casa, porque, pá, vamos morrer juntas, né? Não é vamos viver juntas. Não, vamos morrer juntas. Se é para morrer, vamos morrer juntas. Na altura, a minha mãe trabalhava dentro do epicentro do Covid, como é que se chamava aquilo? Não sei o que, interministerial, né? E tudo mais, que ela trabalhava para um dos organismos internacionais que apoiou o combate ao Covid, então ela estava mesmo lá no meio. E ainda assim tiveste coragem de pôr dentro da tua casa? Não, porque tínhamos que morrer juntas, então faz parte, né? Okay. Então nisso, estás a ver quando tu estás num ambiente de guerra e tens que ficar atento de que lado é que está a vir o inimigo e tu estás tipo extremamente alerta. Então eu começava a ver notícias do Covid de manhã às 6 da manhã e só desligava à meia-noite, 1 da manhã. Eu sabia, conseguia te dizer de cor quantos morreram, quantos não sei o quê, qual é o país, qual é não sei o quê, quantas filas, ambulâncias, eu sabia-te de cor todos os dias, eu fazia-te reportes diários. Esse era o meu grande medo, meu pavor. Eu tinha muito medo de morrer, porque o Covid ia me matar.
E para além disso, aquilo eu descobri mais tarde que era o meu bode expiatório, porque eu tive que sentar dentro de uma casa, sozinha, fechada, isolada, com a pessoa com quem eu não queria conviver, que era eu mesma. E foi um inferno. Comecei a entrar por um caminho muito difícil. Quando começou a pandemia, e eu só me apercebo disso mais tarde, empregadas não tínhamos, nós é que limpávamos, nós é que cozinhávamos, nós é que engomávamos, nós é que nos virávamos sozinhas. E quando começa isso tudo, como é que eu fazia? Depois, entreguei e disse, bem, eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho que pelo menos ir trabalhar. Eu trabalho para um organismo que fazia parte do setor prioritário, então eu trabalhava meio turno. Trabalhava das 7 ao meio-dia. Meio-dia e 5, que eu trabalho na cidade e vivo na cidade, meio-dia e 5 eu estava em casa. Eu entrava na limpeza de casa. Aquela de entrar na limpeza de casa e não sei o quê. Acho que a gente deu um jeito aqui no ar-condicionado. Está tranquilo, isso já passa. Preparava um gin tónico para arrumar a casa. No início era isso, depois já não era um gin tónico, já eram 2 gins por dia, depois já eram 3 e depois já passou a ser uma garrafa a cada 3 dias e depois, estás a ver o caminho onde eu estava, era a forma que eu tinha de anular os meus fantasmas. Porque conviver com as dores que eu tinha dentro de mim era muito difícil. E eu precisava. E não tinhas uma escapatória, tinhas mesmo que enfrentar. E tinha que enfrentar, e eu não queria enfrentar. Eu estava dentro de casa a ver notícias do Covid, ficava o dia todo preso em casa, televisão ligada, internet ligado, tudo que fizesse barulho tinha que estar ligado. Eu ia dormir só para tu veres o meu nível, para ver até acabar o episódio do Big Brother, que acabava tipo a 1h30 da manhã. No dia seguinte às 5 tinha que estar de pé, porque tinha que ir trabalhar, mas nisso já dormi alcoolizada, né? Isso foi o caminho que eu estava a levar. Quando é que despertaste? Eu desperto com um balde de água fria num belo dia. O meu filho estava fora, a estudar fora, num país que estava com o espaço aéreo fechado. Angola estava com o espaço aéreo fechado. E eu começo a perceber, ele é influente como eu, dominante igualmente, e eu começo a perceber, porque as nossas conversas são longas, tem muito espaço, muita conversa, tem muito... E eu começo a perceber que ele estava monossilábico nas conversas. E comecei a ficar desconfortável com aquele silêncio. Tu ligavas ou ele ligava, era tipo, ok, não, sim. Sim, meu filho. Alguma coisa está-se a passar aqui. Há um sábado que eu entro num desespero, sábado de manhã, entro num desespero, eu ligo-lhe e ele estava estranho. Muito estranho. E o meu coração de mãe disse, ou ages agora, ou isso vai correr muito mal. Eu entro no sistema no aplicativo da escola onde ele estava e vejo que naquela semana os marcos dele estavam em baixo, que não é normal. Meu filho tem hiperfoco e quando ele foca nos estudos é tudo lá em cima. E ele estava com uma meta de entrar numa universidade top, então ele estava mesmo muito focado. E os marcos naquela semana, as notas naquela semana tinham baixado. Eu disse, alguma coisa. Localizo no aplicativo o número de telefone da diretora da escola, falo com ela, ligo para ela e disse, olha, desculpa, a senhora não me conhece, eu sou mãe de fulano, de tal, eu estou fora, estou com o espaço aéreo fechado, aí onde vocês estão também está fechado, mas alguma coisa está-se a passar com o meu filho, não está bem. Eu não conheço a senhora, nunca vi, mas eu devo a vida do meu filho àquela senhora. Meu filho estava com uma depressão profundíssima. E ele hoje diz, mamã, tu salvaste uma vida. Eu estava há pouco tempo, há poucos minutos de cometer um suicídio. E a importância de estarmos atentos aos sinais. E conectados, que eu falo sempre. Estamos juntos, mas não estamos conectados. E aquilo foi um soco no peito. Meu filho único. O meu soco no peito foi a saúde emocional do meu filho. E aquilo fez-me parar. Eu caí, literalmente, fisicamente caí para o chão e a dizer o que eu fiz da minha vida. Hoje eu sei que foi Deus. Naquela altura eu não tinha essa noção.
uma amiga minha vem ter comigo e fala-me do método CIS. Inteligência emocional, isto e aquilo, e não sei quantos. Eu disse, mas isso é da onde? É online. Na altura era tudo online, estávamos fechados, né? É online. Eu disse, mas quem é que dá isso? É um Paulo Vieira, não sei o quê. Que é brasileiro? Sim. Eles são ladrões, faz isso. Brasileiro, para vir aqui para Angola, para coisa... Mas você já conheceu algum brasileiro honesto? Onde é que eu estava? Esse é ladrão, isso aqui, isso é inteligência emocional. Vem. Então, sabe aquela coisa de insistir? E eu pus cá para mim, eu disse, se eu não avançar, ela vai pagar por mim. E eu não queria que isso acontecesse, então lá a consultora naquela altura fui literalmente arrastada e o engraçado é que ela não avançou e eu avancei. Mas isso é história para outro podcast. E eu entro para o método CIS. Completamente cética. E para não ir sozinha, há uma outra amiga que eu disse, olha, liguei-lhe e disse, vais fazer o quê no dia X? Nada, não estamos a fazer nada. Disse, olha, vou-te pagar um curso. Curso? Sim, vem só, vais gostar, é o máximo, não sei o quê, inteligência emocional, isso é o quê? Não sei, vamos ver, não sei o quê. Qual era a minha intenção? Era que aquilo ia dar tão errado que ao menos eu ia ter alguém com quem rir. Disse, vamos rir juntos. Eu disse, bem, ela não fazia a mínima ideia. Eu paguei para ela entrar numa de que vamos entrar, mas isso vai ser o maior fiasco, o maior flop. Epá, vou ter alguém com quem rir, para rir comigo. Eu entro no método CIS. No segundo dia, o método CIS na altura eram 3 dias, depois tinhas um intervalo de 5 dias, depois tinhas mais 2 dias. Não é como agora que fazes corrido. Eu entro no método CIS, no primeiro dia do método CIS, agora estou na dúvida, primeiro ou no segundo, mas foi um momento que eu estou sentada e completamente cética. As primeiras 2, 3 horas do método CIS foi tipo, vamos ver o que é isso. Completamente cética. Estou sentada a ver o Paulo. Acho que foi no segundo dia. O primeiro dia fiz, interessante, pula ISSS, não sei o quê, aquela coisa, interessante. Pronto. No segundo dia, há um momento que eu estou sentada no sofá e eu pus aquilo na televisão, eu estava a fazer pela televisão. Estou sentada e ele vira-se para a câmara e aponta assim para a câmara e disse, até quando é que vais continuar a te destruir dessa forma? Até quando é que vais continuar a te autossabotar? Até quando? Mas aquilo foi tão profundo e bateu-me tão fundo, mas tão fundo, que eu disse, isso é para mim. Eu encostei assim para o sofá, olhei para o ecrã, disse, até quando? No intervalo, levantei-me, fui para a varanda, peguei no maço de cigarros que estava na varanda permanentemente com o isqueiro, machuquei, atirei, eu vivia num 10º andar na altura, atirei cá para baixo, fui para a cozinha, a garrafa de gin, despejei no lava-louça. Nunca mais voltei a fumar. E nunca mais pus uma gota de álcool na minha boca. Tentei, mais tarde, isso depois. Aonde é que isso me leva? Eu faço o primeiro método de CIS, eu já vou no 7º. Já fiz 7. Eu não sei se vocês estão a entender a profundidade disso. Eu conheço muitas pessoas que continuam céticas. Eu costumo dizer que se eu pudesse, eu amarrava-as e punha dentro de uma sala do método CIS. Mas, infelizmente, não podemos fazer isso. As pessoas só quando se tocarem é que vão, estão a perder. Portanto, é que eles, este fim de semana, estiveram com Carlinhos de Jesus, com Carlinhos Maia, desculpem. E eu ouvi muita gente a dizer isso. Mas isso, esses cultos onde vão dizer coisas que todo mundo já sabe, a gente já ouviu, você já ouviu o pai a dizer, a mãe a dizer, vão lá fazer o quê? Nós não nos movemos pelo nosso racional, nós nos movemos pelo nosso emocional. Sabes, Neuza, eu tenho vários episódios com o método CIS e Denise, já fizeste 7 e vou fazer muito mais. Cada um deles desperta um lado e tem um exercício. Isso só para dizer que eu, a partir daí, aí começou o meu processo de
autoconhecimento e o meu processo de cura. Eu não conhecia a Denise. Eu não sabia o que a Denise carregava. Eu não sabia o que era rejeição. Se rejeitada como? Os pais sempre me amaram, mas não é como eles fizeram, era como eu me senti. E o meu processo de cura foi muito doloroso. Muito doloroso. Dizer que a cura é fácil, não é, não se enganem, não é. O chão do meu escritório, se pudesse escrever um livro, nós hoje estaríamos já na 10ª edição. Foram muitas lágrimas, porque o autoconhecimento dói. O autoconhecimento é algo que tu começas a perceber quem tu és, mas é libertador. Quem és nos dois lados, todos nós temos o lado bom e o lado mau dentro de nós. Exatamente. Então é qual deles nós deixamos aflorar. Exatamente. Mas olhar para nós e dizer somos falhos, somos maus, dói, né? Não, e doer e perceber quais são as fraturas que tu tens ali dentro, estás a ver? O que é que tu tens dentro de ti como fratura que depois justificou a vida de existência que não foi vida. O que é que o método CIS me traz? Ou essa minha jornada de autoconhecimento que começou com o método CIS me traz? Eu começo a perceber que eu, na verdade, nunca fui mãe do meu filho. Eu fui provedora. Fui uma ótima provedora. Nunca faltou nada ao meu filho. Nada, material nunca. A PlayStation, não sei das quantas, saía nos Estados Unidos na segunda-feira. A dele já estava em pré-ordem. Quinta-feira estava em Luanda. 3 férias por ano. Não sei o quê. Estudou nos melhores colégios, fez, mas a mãe ele não tinha, porque eu não sabia ser mãe. E essa jornada de autoconhecimento me traz essa consciência de que eu fui uma mãe abusiva. Entendes? Eu era uma pessoa tão fraturada, tão magoada, tão amarga, que eu não tinha nem noção da forma falha com que eu estava a criar o meu filho. Hoje eu tenho noção que eu fui abusiva. Emocionalmente abusiva. Hoje eu tenho essa noção. E o que é que me traz isto? O meu processo de autoconhecimento, o meu processo de cura. Eu tinha uma mágoa tão enraizada dos meus pais, mas tão enraizada, mas tão profunda, que quando eu entro nesta coisa é que eu deparo-me com aquilo e disse, não tem como avançar se eu continuar com essa mágoa. Tinha problemas de saúde terríveis, cuja base era esse estado de não perdão. Nada na minha vida funcionava. Nada. Era uma disfunção terrível. O que é que eu começo? Dá-me só aí o seguinte. Eu começo por perdoar os meus pais. Logo a seguir eu percebo que havia uma pessoa que eu tinha que perdoar acima de tudo. Era a Denise. Perdoar a Denise era crucial. Pelas escolhas erradas, pelos companheiros errados, pelas formas como eu abusei do meu corpo. A forma errada com que eu permiti que as pessoas me tratassem. E eu precisava de me perdoar. Estás a ver? E esse processo depois leva-me ao próximo nível, porque isso é tipo a cebola, estás a ver? Vai saindo aquelas casquinhas até chegares ao núcleo. Há muitas, já acabei? Não, estou no processo. E não vai acabar nunca. Mas definitivamente eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor hoje do que fui lá atrás. Emocionalmente estável, emocionalmente madura. Hoje eu sei o que eu sinto, o que não sinto, como eu me trato. E não permito ser tratada com muito menos do que aquilo que eu mereço. Porque hoje eu sei o que eu mereço. Lá atrás eu não sabia o que eu merecia. O que eu queria era pertencer. A que preço? Hoje estou a trabalhar com o meu filho também. Porque eu deixei fraturas no meu filho. Eu deixei sequelas grandes. Porque um ferido causa feridas. Um magoado magoa. Um amargo torna pessoas amargas. E fratura pessoas. Então, a maior vítima daquilo tudo fui eu. A seguir foi, sem sombra de dúvida, o meu filho. Hoje. As pessoas continuam a dizer que é clichê, né? Nunca, filha. Não faças isso. E não tem preço. Não tem preço. Eu não estou aqui a fazer merchan de ninguém, mas o que a Febre Assis trouxe para a minha vida. O último método CIS que eu fiz em junho, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer e foi a última. Já tinhas feito 6. Sim. Nesse 7º veio algo novo. E foi a última vez que eu tive a oportunidade de o fazer.
de dizer à minha mãe que a tinha perdoado, de perdoar a minha mãe, de pedir perdão e dizer que a amava. Tu fizeste em agosto, a tua mãe morreu quando? Eu fiz em junho. Junho, foi junho. E foi a primeira vez na vida que eu ouvi dizer à minha mãe que tinha orgulho da mulher que eu era e que me amava muito. Minha mãe morreu em agosto. Tu fizeste em junho, a tua mãe morreu em agosto. Não tem preço. E deu-te a oportunidade de dizer a ela. E de ouvir que me amava, coisa que em 48 anos de idade ela nunca me tinha dito. Não tem preço. E foi a última oportunidade que eu tive, porque ela morreu logo a seguir. Desculpem, faz parte. Isso é espontâneo, não é... Não é marketing, não. Durante o método CIS, o 7º método CIS, já tinha feito 6. E as pessoas muitas vezes perguntam, mas tanto o método CIS porquê? Porque tu, à medida que vais evoluindo, vais subindo níveis, vais abrindo, como disse aqui a Denise, vais descascando, vais tirar mais uma camada dessa cebola. E olha a oportunidade que o método CIS lhe deu. A ficha que caiu, e no meio do exercício, porque era um exercício, e a mãe dela aí se abriu. Foi a última vez que tivemos essa oportunidade. Porque logo a seguir ela ficou doente em julho e em agosto partiu. E foi muito rápido. É como se fosse a última chance que eu tinha de fazer aquilo. E isso só o meu processo de autocura, o meu processo de autoconhecimento me permitiu. E hoje é libertador. E as pessoas dizem, mas estás a passar por um processo de luto? Estou. Minha mãe morreu há 2 meses. Mas eu estou feliz ao mesmo tempo, estás a ver? Tenho momentos de tristeza? Tenho. Ainda hoje de manhã eu tive. E agora estou aqui a chorar, mas... Mas não é sobre perfeição. Não, nunca. E as pessoas acham que quando a gente fala de positividade, inteligência emocional, significa que as pessoas não vão errar. As pessoas vão continuar a errar. Nós vamos continuar a errar. E não é se errarmos, nós vamos errar. Mas o que nós fazemos, o que nós aprendemos com este erro faz diferença. A Denise tem que viver o luto. Mas não vai viver o luto de uma forma, como é que a gente diz isso? Não é num quadradinho, mas ela sabe que o luto tem tempo para acabar e até onde ela pode, quais são as balizas. Ela não vai voltar à estaca zero, não vai voltar ao fundo do poço. Não vai. Ela vai sofrer pela perda da mãe, vai se lembrar da mãe, mas ela sabe que tem que seguir. E é engraçado, por exemplo, neste meu processo de luto, eu só percebi esta semana. E é engraçado que não tem graça. Isso do autoconhecimento é tão forte. Por quê? Porque esta semana é que eu percebi, por exemplo, que eu fugia de estar em casa aos fins de semana. Há 2 meses que eu faço isso. Desde que acabou aquele processo de óbitos e aquelas coisas todas, eu fiquei sozinha em casa e fiquei com a casa da minha mãe. E eu todos os domingos, a minha mãe fazia parte da minha rotina dos fins de semana. Ela estava integrada, eu sabia, vou fazer isto, não sei o quê, vou buscar a mãe, vamos fazer. E aos domingos, principalmente, era o que ela quisesse fazer. Eu ia para o culto de manhã, saía do culto, ia para buscá-la, e era o que ela quisesse fazer naquele dia. Quer dizer, as compras é para as compras. Filha, quero ir não sei aonde, vamos. Vamos tomar pequeno almoço fora, vamos almoçar fora, vamos não sei o quê, quero ir visitar fulano, quero ir não sei aonde. O domingo era ela que decidia o que ela queria fazer. Era o meu momento dedicado a ela, na minha agenda. E eu, desde que ela partiu, eu apercebi-me que eu chegava a casa tipo altas horas no domingo. Eu arranjava caminho, vou almoçar com fulano, vou não sei aonde, vou ainda fazer isto, vou ainda fazer aquilo. Chegava a casa 19, 20 horas. Que não é normal para mim. Porque altas horas nós estamos a pensar que estamos a chegar a casa. Não, para mim, domingo, 9 horas estou em casa. 9 da manhã, 10 no máximo, que é a hora que acaba o culto. E eu esta semana, no fim da semana passada, no domingo, é que eu disse, ei, alto lá, tu estás a fugir de alguma coisa. Cheguei a casa, eram 18 e tal, 19 horas, já estava escuro. E aí não tens muita coisa para fazer, é preparar a segunda-feira e acabou o dia, né? Disse, tu estás a fugir de alguma coisa, Denise, o que é que se passa? E eu caí em mim e fiz uma análise. Disse, tu estás a ficar com um dia totalmente improdutivo, o que é que se está a passar aqui? E eu analisei e disse, tu estás a fugir do vazio. Então tu tens que perceber o que é isto e trabalhar, mas não fugir. Isso são coisas que o autoconhecimento te dá.
tu consegues perceber exatamente aonde, o que está a ser disfuncional e realinhar e voltar. E foi o que eu fiz. Por exemplo, sexta-feira foi ponte, né? Do dia 2 de novembro foi E eu fiquei dia 3 o dia todo em casa. Fiquei sem sair de casa e sem ter aquele impulso e forcei-me, li, ouvi meus louvores, assisti podcasts, estive em silêncio praticamente até o meio-dia. Depois do meio-dia fui tomar meu café, não sei o quê. E fiz a rotina e disse, é assim que tem que ser. Tu tens que encarar de frente. Domingo, que é o dia D, né? Saí do culto às 9h30, 10. Já estava naquela... Vou ligar para fulana para irmos tomar um caldo. Ei, fica quieta. Não vais ligar para ninguém. Isso eu a falar comigo mesma. Vais para casa e vais encarar o domingo. E fui. Foi difícil? Muito. Mas eu tinha que fazer e eu tenho que fazer. E essa parte do autoconhecimento que eu chamo as pessoas a passarem por esse processo e que nós fugimos, é necessário e é o que te permite depois chegares a esses outros níveis de analisar as tuas disfunções. Por que que a Neuza, quando vem ter comigo dizer tu és antipática, me incomoda? Ok? Não é que eu faço isso, é um exemplo. Não, é um exemplo. Mas ela, mas pronto, não é sobre ela, nem é sobre mim. Eu tenho que perceber isso. Por que que eu preciso de ter um elogio vindo de ti? E por que que a crítica que tu fazes a alguma coisa que eu faço há de me derrubar? Ok? Nós aprendemos na Febre Assis que quando a crítica de alguém te incomoda, tu tens que pegar nela até agradecer a pessoa que te criticou, porque tens matéria para trabalhar. Exatamente. Por que aquilo me incomodou? Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Exatamente. E eu hoje estou num processo, ou estou num momento do meu processo, que eu olho para mim e já não há crítica que me derrube. E nem há elogio que me levante. E não é soberba, nem é arrogância, nem nada disso. É ter chegado a um estado tal de plenitude que eu conheço as minhas valências, eu conheço os meus defeitos, eu conheço aquilo que eu preciso de melhorar. Eu olho e consigo fazer uma análise SWOT da Denise. Quais são as minhas valências? Quais são as minhas fraquezas? Quais são os meus pontos fortes? Quais são as ameaças? Estás a ver? E as oportunidades que eu tenho. Isso só o autoconhecimento, a inteligência emocional e o crescimento emocional, a maturidade, o amadurecimento das tuas emoções consegue te permitir. Eu sei que, falando de oportunidades, eu sei que tu pegaste nisto tudo e hoje a Denise tem a mentoria Rainha. O movimento da Rainha. Desculpa, o movimento da Rainha, que nem no xadrez, não é? Peça mais importante. importante. Outras mulheres a encontrar isso também. Por que isso, Denise? É assim, o meu processo de cura foi um processo doloroso, mas foi possível. E eu comecei a perceber a minha volta. Depois do método CIS, obviamente, eu entrei em outras formações, fiz formação em coaching, master coaching e toda uma grade de formações, tanto com a Febre Assis como com outras instituições. Capacitei-me porque eu tinha que perceber o que era aquilo que se estava a passar comigo e que processo era aquele que eu estava a viver. Porque era completamente fora de tudo aquilo que pudesse ser. Encontrei muitos inimigos, dentro da minha família principalmente, porque como toda a família tradicional em Angola, nós vivemos de aparências, né? Então, vir alguém, nem Angola é África no geral. Eu outro dia estava a ver o testemunho da Graça Machel, a filha do Samora Machel, que também hoje é uma grande ativista da violência doméstica, ou contra a violência doméstica. Estava dentro de um relacionamento abusivo, perdeu o olho, foi uma coisa assim violenta. Quem não conhece, procura a Graça Machel, o testemunho dela é fortíssimo. E quando ela resolveu denunciar e vir cá para fora e dizer isto aconteceu comigo, a família foi contra ela. Não porque não a suportava, mas porque ter dentro da família alguém que vem cá para fora e mostra as fraquezas da família é algo que nem todas as famílias estão preparadas. E eu tive muito.
Minha mãe ficou extremamente zangada comigo. Meu pai não fala, meu pai fica calado assim a olhar, só olha, só diz, aquilo que tu fazes ali na internet. É assim que ele se refere. As pessoas mais dentro, por exemplo, a irmã mais velha da minha mãe insultou-me. Até mesmo no Instagram, tive que lhe bloquear. Desculpa, tia. Só já estás a descobrir agora que foste bloqueada, mas foste bloqueada pela minha própria sanidade mental. Então, eu descobri e olhei à minha volta e descobri que eu não era a única que vivia disfunção. E resolvi trazer o meu processo de cura e transformar o meu processo de cura numa mentoria. Então, os 6 pilares que me levaram ao que eu vivo hoje, eu transformei numa mentoria em grupo, com 6 encontros individuais e 6 encontros em grupo, 3 encontros individuais, aonde eu apresento o meu passo a passo para ter atingido o que eu atingi hoje e continuar a trabalhar, porque eu continuo a trabalhar nesses pilares. Desde gratidão, desde, reconhecimento, máscaras, tudo aquilo que aconteceu comigo, Denise Pinheiro, e que hoje eu sou a pessoa que sou hoje, a mulher, a profissional, a mãe, a filha que sou hoje, eu trouxe para essa mentoria. E já vou na 7ª edição. Então tens ajudado a transformar a vida de outras mulheres. Essa é a minha missão e eu descobri, por isso é que eu no início disse que eu sou a personificação de Jeremias 1:5. Porque no meu processo de cura, no meu processo de autoconhecimento, eu descobri algo muito maior do que eu, que foi Jesus Cristo. E eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu percebi no encontro com Deus que desde o momento que eu nasci até onde eu estava naquilo, tudo aconteceu e tudo aconteceu por um motivo. Havia um propósito maior do que eu para isso tudo. E hoje quando eu levanto uma mulher, hoje quando eu falo com uma mulher, hoje quando eu estou a mentorar uma mulher, no fundo é o cumprimento do propósito que me trouxe aqui para a Terra. Eu sei e eu sinto que eu nasci para servir. E é isso que eu faço hoje. Eu sirvo. E às vezes as pessoas acham que quem está a ajudar é porque já superou tudo e que está ali, uau, não pode falhar. E quando vê alguém a falhar, a dizer isso que a Denise está a ter a coragem de dizer aqui, diz, mas se ela instrui outras mulheres, como é que ela está a dizer que ainda está em processo? Há uma frase que eu gosto muito, que eu nunca consigo dizer, mas é do género, quando eu levanto uma mulher ou quando eu ajudo uma mulher a seguir, não significa que eu já tirei todas as minhas pedras ou as minhas mazelas, mas porque quando eu a vejo seguir, eu também ganho forças para continuar. E no fundo é isto, não significa que a Denise é perfeita, que a Denise não tem dias ruins, que a Denise não vai cair, mas a Denise continua a seguir, não é sobre perfeição. Nunca. E eu sinto que mesmo estando no meu processo, eu ainda estou alguns passos à frente de quem não iniciou o processo. Ok? Como eu estou alguns passos à frente em algumas áreas que tu estás em algumas áreas do que eu, e como somos sistémicos, nós temos 11 pilares que precisamos de trabalhar todos os dias. Todos os dias nós precisamos de olhar para as nossas emoções, para o nosso lado espiritual, social, para todas aquelas áreas. E a Maria, quando vem ter comigo, e posso te dizer uma coisa, que Deus é tão maravilhoso, nunca vem ter comigo uma mulher que esteja a passar, que passou, ou que esteja a viver algo que eu já não vivi. Sempre. Quando alguém diz, Denise, preciso falar, eu abro a câmara, falamos e conversamos, o que ela diz, às vezes que eu só sorrio, tipo, yeah, been there, done that. Tudo que nós vivemos nos capacita para... E tudo o que eu vivi, desde o início da minha vida, desde o momento que eu nasci até aqui, tudo o que eu vivi foi para me capacitar para hoje estar de pé e dizer, ei, vamos, é possível, vamos. Uma coisa, as pessoas que nos estão a ouvir hoje, Denise, e que por algum motivo não conseguem chegar a Denise, o que é que tu dirias para elas continuarem assim? É assim, nós não viemos para esta vida em vão. E apenas existir é diminuir o esforço
ou o poder de Deus neste mundo. Nós viemos para viver em abundância, nós viemos para viver a grandeza. É duro, muito duro, é difícil, é muito difícil. Mas por que eu vou simplesmente existir como a Denise existiu durante mais de 40 anos, quando eu posso viver? E não existe mulher nenhuma, não vou falar do mundo, vou falar de Angola, em Angola que não tenha fraturas. Nós viemos de um país que viveu mais de 30 anos de guerra. As sequelas, os traumas de guerra são transgeracionais. Vêm de outra. E os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos ainda vão estar a viver sequelas deixadas por esta guerra. Vamos atrás de ajuda. E se eu tenho um único conselho, uma única coisa, procura ajuda. Procura ajuda. Denise. Denise Pinheiro. Denise Pinheiro.mentora é o Instagram. Eu também atendo pelo WhatsApp, podem me mandar mensagens pelo WhatsApp 946-03-24-24. Mandem-me uma mensagem, vamos falar. Não fiques aí sozinha, porque muitas vezes nós estamos perdidos e sentimos que é o fundo do poço, mas não façam isso. Tem solução. Tem solução. Há sempre um lado. E se continuares aí nesse poço que tu acreditas que é o fundo, vai ficar muito mais fundo. E eu vivi isso. Não existe, né? Não existe. Sempre consegue-se continuar a cavar com os pés e a ficar cada vez mais fundo. Então, vamos cuidar de nós. Se não fizeres por ti, faz pelos teus netos. Faz pelas gerações que vêm a seguir. Porque eu creio que eles merecem viver o melhor que este mundo tem. E não é clichê, não é conversa de coach, é mesmo de alguém que viveu o processo e alguém que sabe o quão bom é ser verdadeiramente feliz. Eu trouxe a Denise aqui não só por ser minha amiga, e até é engraçado hoje dizer que a Denise é minha amiga, porque a coisa começou assim, não muito mais. Havia um propósito. Havia um propósito, né? Eu Jesus. sentei-me assim a umas pessoas da Denise no encontro de coach e ela foi desagradável, vamos assim Bastante, dizer. eu sou arrogante. Mas é tal coisa, eu hoje como também sei quem eu sou e estou firme em conhecer-me cada vez mais, ignorei-lhe só com muito sucesso. Só que fomos para um outro encontro em que estavam uns amigos Dias nossos. depois, 2 dias ou um dia. 2 dias depois, já viste como é que ele é, né? Porque Deus eu é também maravilhoso. sou filha amada de Deus. Yeah. E cada um que se sinta ou não se sinta, é o problema dele mesmo. Eu também me sinto mesmo filha amada de Deus. E ele pôs-me, e eu até cheguei atrasada, ela chegou primeiro. E a pessoa que me levou para lá reservou o meu lugar ao lado dela e ela nem sabia. E é que ela estava a guardar o meu lugar. E tivemos só que nos encarar. E acho que ali começamos a rir e acabamos por falar e nos conectarmos. E esta mulher tem uma história de vida, um percurso de vida muito similar ao meu em algumas coisas. Porque foi na pandemia também que eu tive que encarar-me. E eu vi Paulo Vieira dizer-me, nunca lhe tinha visto, né? Passou pela tela do meu computador a dizer: cada um tem a vida que merece. Isso dói. Dói mas num dói num ponto. E diz: como é que eu estou a sofrer, eu estou a passar por isso tudo porque eu mereço. E até tu perceberes que tu mereces porque tu te permites estar naqueles lugares, tu és responsável pela vida que levas. O outro pode fazer, dizer aquilo que quiser, a gente não controla o outro. Nós controlamos a nós mesmos, fazemos as nossas mudanças e esperamos que a nossa mudança, né, tenha reflexo nas outras pessoas. Muita gente olha para isso e diz: mas isso é conversa de coach. Mas tem coaches e coaches, como tem médicos e médicos, né? Todo mundo, tem muita gente, aliás, que hoje vai para as redes sociais, vê um curso aqui, ouve uma palestra ali e diz: eu sou coach. Não, vai investigar, vai ver a legitimidade, a autoridade dessa pessoa para falar sobre esse assunto. Portanto, a Denise tem autoridade para levantar mulheres porque ela própria viveu este processo, teve as suas feridas, está a sarar as suas feridas. Exatamente. E em função disso ela vai instruir outras pessoas a mostrar que é possível. Uhum. E não digas: ah não, que
É isso, é motivacional, né? Não é sobre motivação. Não tem nada a Porque ver. nós hoje aprendemos que pessoas de alta performance não se movem por motivação. Não é motivação, há todo um processo, há um estudo, né? Há pesquisas que a Denise faz para poder criar essa mentoria. E a Neuza, o que ela vai tocar, não é a Neuza que vai tocar, porque o que ela viveu, só ela viveu, são as suas experiências e a sua história. A Denise, vocês viram aqui a Denise chorar, porque realmente é fresco. E ela poder estar aqui hoje, 2 meses depois, a falar sobre isso, não é que ela não vai chorar, ela vai se emocionar. É normal, ela é um ser humano. Mas ela trabalhou, está a trabalhar esse luto dentro dela e ainda assim consegue estar aqui a passar esse ensinamento para vocês. Portanto, isso é muito forte. A Denise deu deixas aqui que para mim, lá está, que somos amigas, que estamos nesse processo, que a mim arrepiaram. Então eu espero que vocês, como dizem, eu gosto de repetir uma frase da Júlia, a filha do Paulo Vieira, que ela diz, é ouro puro. O que a Denise nos deixa aqui é ouro puro. Então busquem, há sempre alternativa. Né? Há sempre. E vou-te dizer, ser feliz não tem preço. É que não tem preço mesmo. E nós muitas vezes estamos à procura de estar feliz. O estar feliz é momentâneo, alegria momentânea. É momentâneo, não é. E o ser feliz é permanente, é algo que é um estado. E nós, em muitos momentos, entregamos essa responsabilidade na mão dos vizinhos, de outras pessoas, do marido, do que for. Ninguém tem esse poder. E eu poder hoje dizer-te que, apesar de tudo, apesar de estar a passar por um processo de luto, eu sou feliz. E quando eu te abro a câmara de manhã para fazer um story e tu vês-me a cantar, é um estado de felicidade intrínseco, de estar com as minhas feridas curadas e as que ainda não estão no processo de cura, é que não tem mesmo preço. E eu poder dizer tranquilamente que eu sou duplamente abençoada. Eu trabalho com o que gosto, tanto no meu trabalho mais para a entidade para a qual eu presto trabalho. Trabalho com responsabilidade social, com sustentabilidade, que é algo que eu amo. E no meu segundo, que não é o segundo, mas que é a minha outra função, eu trabalhar em levantar mulheres, que é outra coisa que eu amo também. Isso só é possível se tu estás num estado pleno de felicidade. Tu vais atrair coisas boas para ti. Tu és fruto das coisas que tu atrás para ti. Fizeste aqui uma coisa que me despertou para um outro lado também, que a gente pensa, quando alguém vai estudar inteligência emocional, é que vai largar tudo o que está a fazer, porque agora vou ser coach apenas. Não é, pelo que eu vi aqui de ti, não é isso. Tu casas muito bem as tuas 2 funções. Eu caso muito bem as minhas 3 ou 4 funções, porque eu sou uma mulher das 1000 funções, porque para além disso sou empresária, tenho negócios, tenho outras coisas. Mas cada coisa no seu tempo, e é só uma questão que é uma coisa que a inteligência emocional me trouxe e que o meu autoconhecimento foi, é só programar. E em todos os momentos há prioridades. Eu trabalho das 8 às 5 para uma entidade. E naquele tempo eu estou focada naquilo. Quem me vê, eu tenho 3 telemóveis. 3 telemóveis não... é loucura, né? São 5 números de telefone. Por quê? Porque cada telefone é para uma Denise, é para uma função específica da Denise. O papel da Denise, não é? A Denise Coach tem um telefone, tem um número, tem uma entidade. Quando aquele telefone toca, eu sei quem está a chamar ali. E qual é a função que eu tenho que ativar. Quando é outro telefone, eu já sei, não, aqui é a Denise, funcionária da instituição A, que vai atender. E eu sei quais são as minhas prioridades, sei aonde eu tenho que focar. Óbvio que há momentos que tu tens que deixar algo de lado para que outra coisa avance, mas há tempo para tudo, são 24 horas, mano. É muito tempo. E se tu tirares aquelas coisas que te distraem, tipo a televisão, é uma delas. Não vejo televisão há muito tempo. Redes sociais. Só profissionalmente. Eu, quando me sento para ver um filme, eu tenho que saber o motivo e o objetivo para ver aquele filme. Não vais me ver um Homem-Aranha só porque está a subir prédios e todo mundo diz que é um bom filme. Não, Denise, não faz. Não perca. A Barbie, foste ver não, a Barbie? Come on, man, for what? Com todo o respeito a todo mundo que participou, que gostou, que se vestiu de rosa para ir ver o filme. Mas não, amiga,
2 horas do meu tempo, eu posso fazer muita coisa. Já viste quantas mulheres eu posso atender se tiver atendimentos de 30 minutos? São 4 vidas que eu posso salvar. Eu já tive mulheres que eu resgatei literalmente perto de um homicídio. Eu tenho uma das minhas mentorandas que me chama de mamã, que hoje frequenta a mesma igreja que eu, que cada vez que me vê abraça-se a chorar, a dizer muito obrigada, eu já estaria morta. Mas este é o sentido da vida. Nós viemos para transbordar na vida de outras pessoas. Exatamente. E há pessoas que ainda não cumpriram o seu propósito porque tu ainda não cumpriste o teu. Há vidas que estão à espera que o teu propósito se concretize para que elas possam cumprir o delas. Exatamente. Exatamente. Temos de estar atentos. Deus não nos fez para ser. Nós não viemos em vão, nós não viemos para passear. E eu não vim neste mundo para passear. Se eu não vim para impactar vidas, eu não vim para fazer mais nada. Esse é o tempo de começar. E as pessoas dizem, já tenho eu comecei 25, aos 44, come on, 30, já tenho 50. Eu comecei aos 44. Eu comecei aos 44. Hoje, eu digo, foi a melhor coisa que eu fiz. Tenho dias atarefados, tenho dias, assim, há coisas que eu não abro mão. Comer bem, dormir, descansar, isso eu não abro mão. De forma nenhuma. Mas muito fim de semana a trabalhar. Mas feliz. O lazer também é um pilar. E estou lá. Mas já não. Minha forma de lazer já não é a forma de lazer que eu tinha antes de eu ter começado esta jornada. Né? Já é intencional. E já é muito bem pensada. Eu antes precisava de um drink, precisava disto, precisava daquilo, precisava. Até as companhias já estão muito bem selecionadas. E se não estamos na mesma jornada, se não temos a mesma visão, olá, tudo bem, então, fixe, mas não vamos conviver. Não, porque eu sou fruto também das pessoas com quem eu convivo. E se eu não convivo com a Neuza, que está na mesma jornada que eu, se não convivo com outra pessoa que pelo menos percebe, eu já não tenho tempo para conversas fúteis de falar dos outros, mana, não tenho. De estar fofoca porque Joana fez, Antônio já viste não sei o quê. Aquela 1 hora de conversa eu podia estar a ler um livro, que eu tenho tantos livros em atraso. Quais são os sonhos da Denise hoje? O que ainda queres realizar? Eu aprendi também a não partilhar muito os meus sonhos. Isso foi também um aprendizado que graças a Deus, o Espírito Santo me fez crer que silêncio é ouro. Mas não, de forma nenhuma. Eu quero impactar muito mais mulheres do que aquelas que eu alguma vez impactei. Eu quero que o meu trabalho seja para além fronteiras. E já é. Eu já tenho mentorandas nos Estados Unidos, em Cabo Verde, em Moçambique. Temos uma viagem em Cabo Verde juntas para fazer, mas pronto. Já começamos aqui com o podcast. Estamos a ir, é por etapas. Agora vamos tratar da nossa ida para Cabo Verde, né? Sim, sem dúvida. Cabo Verde, estamos a chegar. Estamos a chegar. Sem dúvidas, poder resgatar, poder passar para as mulheres que o que temos muitas vezes é disfunção e que precisamos realmente de olhar com mais profundidade para as feridas que temos. E não, tu não nasceste para vir a passeio. E é isso que o meu grande sonho é poder amanhã chegar com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, porque Angola precisa de mulheres curadas. E eu sou angolana de gema, eu nasci e criada aqui, eu sou extremamente nacionalista, eu amo o meu país de paixão. E eu creio... Nunca, só tenho uma nacionalidade, minha irmã. Não tem dupla aqui, só tenho uma. Passaporte pretinho tem me levado para muitos cantos, só tenho um. Denise, nós temos aqui vários homens assistindo. A gente só fala de mulheres. E se os homens também quiserem chegar, que ouviram, gostaram da história da Denise, precisam de ajuda, como é que fazem? Né? É assim, eu tento trabalhar com aquilo que eu conheço. Eu não conheço o horizonte masculino. É a minha forma de trabalhar, não criticando a ninguém que o faça para ambos os géneros ou para todos os géneros. Né? Eu trabalho com mulheres, porque é um ambiente que eu conheço. Desculpa lá cortar, mas tu queres criar aqui uma polêmica. Eu gosto de... Deus mesmo só fez 2 gêneros, masculino e feminino. Biológicos. Mas ok. É a opção dos outros. Não é opção, é mais profundo que isso. Mas tudo bem. O podcast não é sobre isso. Podemos fazer um podcast diferente.
Eu sou cristã, imitadora de Cristo, não vou imitar, vou respeitar. Não vou criticar, vou respeitar. Não. Uma crítica, estou a falar de um facto. Anyways, eu sou pelo mas então amor. Homens não, né? Homens não. Não, é assim, todo homem é nascido de uma mulher. Então, tipo, uma parte da população é feminina e a outra nasceu do feminino, né? E eu trabalho com aquilo que eu conheço. Eu não conheço o universo masculino. Eu não conheço as dores dos homens. Eu não conheço aquilo que os torna inseguros. Eu consigo dizer, olha, Neuza, eu conheço a tua insegurança porque eu caminho os teus passos. Eu conheço o porquê de estás insegura com essa gordurinha na barriga. O porquê que te incomoda o facto das pessoas olharem com desrespeito para o teu corpo, o facto de tu olhares muitas vezes e veres a malícia desrespeitosa no olhar de algumas pessoas. E isso é um universo que eu conheço. O masculino, sim, amo-vos muito, eu tenho um filho, mas eu prefiro não trabalhar. Posso orientar, mas não formular, não, e mesmo orientar em relação a alguns, não, estou a viver isso, olha, tenta olhar para isto, tenta ver se não é este lado. Tenho colegas meus que muitas vezes vêm ter comigo, Denise, olha, estou com esta situação, analisamos, mas informalmente, não dentro de um processo. Dar-lhe uma dica aqui, uma orientação ali, olha, tenta ver, olha, atenção, que isto poderá estar aqui ou ali, fazer-lhe algumas PPS, algumas perguntas para fazer questionar alguns posicionamentos, mas nunca em processos formais. Então, homens que estão deste lado, o que eu posso aconselhar-vos a fazer é olharem para as mulheres da vossa vida com outro olhar, porque nem sempre é sobre a vossa intenção, mas é validar o sentimento do outro lado. Porque vocês fazem coisas, somos humanos, somos imperfeitos, mas vamos olhar para o outro com empatia. Tratar o outro, na verdade, como ele gostaria de ser tratado. Olhem para as vossas mães, olhem para as vossas esposas. Vocês podem estar a promover um relacionamento tóxico, mesmo sem intenção. Sim. Então vamos nos conhecer, vamos olhar, vamos ver o que é que... Eu gosto muito das 5 linguagens do amor por causa disso. Eu desde que vi esse livro, lá está, não é sobre o que tu acreditas. E já leste as 5 linguagens do perdão? Ainda não. Já tenho, mas ainda não li. É profundo. As 5 linguagens do perdão é muito profundo. Mas há aqui uma questão que muitas vezes eu tento trabalhar muito com as mulheres, homens principalmente. Vamos ter atenção aos comentários. Se há algum conselho que é para ambos os universos, mas eu gostaria muitas vezes, é assim, eu sei como estou, eu sei como fisicamente estou, mas muitas vezes ter alguém de fora a vir validar aquela insegurança dói duplamente. Eu sei que estou acima do peso. Ninguém precisa de vir ter comigo e dizer, estás tão gorda. Não preciso de ouvir de ninguém. E também não tenho o direito de chegar ao lado da Neuza e apontar o lado negativo ou alguma coisa negativa do físico ou aparência física da Neuza. A Neuza tem consciência do que se passa com ela. Se tu não tens nenhum elogio para fazer, se não tens nada de positivo para dizer, calem-se. Porque muitas vezes é aquele gatilho que falta para a pessoa poder cometer uma loucura e dizer, pá, a vida acaba aqui. Porque tu só precisas de um gatilho. Muitas vezes só precisas mesmo daquela faísca para a granada explodir. E olha, nós tivemos um exemplo agora de um influencer brasileiro, o amendoim, eu ia chamar Jinguba, meu Deus. A gente vê muito alegre nas redes sociais, mas ele volta e meia dizendo isso. Cada vez que alguém atacasse, porquê? Porque ele não tinha essa inteligência emocional, tinha as suas feridas que precisavam ser tratadas e o ataque constante das pessoas fez-me desistir. Eu, às vezes que recebo mensagens no Instagram, que eu pergunto, meu Deus, esta pessoa está a sofrer tanto, que precisa de vir destilar o seu sofrimento no meu Instagram. Exatamente. A troco de quê? E muitas vezes tu não sabes se eu não estou bem naquele dia. Mas o problema é que as pessoas também não estão bem. E a forma, tu foste para a bebida, arranjaste, agora por exemplo com a tua mãe, por causa do domingo, arranjaste forma de não estar em casa no domingo, mas
tens a coragem de, opa, eu fiz isso, mas deixa parar-me perceber porque é que eu estou a fazer isso. A maior parte das pessoas não faz isso. Então a forma que elas têm de não olhar para o seu próprio problema é atacando a vida de outras pessoas. E elas sabem que aquilo não vai, e infelizmente às vezes altera, mas que não vai mudar a vida daquela pessoa. Mas eu estou ali a destilar. As redes sociais hoje viraram terra de ninguém, né? Que a gente vai lá destilar ódio. Mas por que eu vou perder o meu tempo se eu não tenho nada positivo para dizer, como disse aqui a Denise? Por que eu vou perder o meu tempo a ir para a rede social de alguém para destilar ódio? Se eu não estou de acordo com aquilo que lá está, eu simplesmente não vou, não vejo, bloqueio. Quantas e quantas vezes deixo de seguir pessoas porque algum posicionamento da pessoa me incomodou? Inúmeras, e depois quando aquilo passa, volto a seguir. Isso acontece muitas vezes, principalmente com influenciadores grandes, às vezes que eu estou a seguir porque gosto da abordagem. E isso não me agradou. Deixo de seguir ou oculto as notificações ou qualquer coisa do género, porque é muito doloroso. Muitas vezes quando estás a passar por um processo, vou-te contar uma coisa simples que aconteceu comigo e alguém muito próximo. Eu tenho noção que os meus vídeos podiam ser melhores. Ainda falamos antes de começar o podcast se eu preciso de ajuda para um estúdio e tudo mais. E a Alcaíla Tech está aqui, pessoal. Os estúdios da Alcaíla Tech estão aqui. A Denise já abriu o olho. Aqui não é em vão, pessoal. É merchan, é merchan, é merchan, é merchan. Eu aproveito. Eu estou aqui, eu digo todos os dias. Eu estou a gravar com a Alcaíla Tech. Amém. Quem quiser. E do nada houve um vídeo que por acaso teve muita gente que depois veio ter comigo, obrigado, o que disseste nesse vídeo, não sei o quê. E tem uma parente que isso é um outro coisa. Paz, te amo. Manda uma mensagem no off, esses teus vídeos com essa tua cara sem maquiagem, não sei o quê, que horror. Eu olhei e disse, meu Deus. Vai dizer a Denise Coach, vai lhe responder, a Denise parente vai responder ou a Denise dominante vai lhe dar assim uma tatá. Resolvi ignorar e bloqueei-a. Ela, estás bloqueada, baby? Te amo. Por quê? Porque eu estava num momento complicado. Eu estava a atravessar a doença da minha mãe. Os últimos 30 dias de vida da minha mãe foram violentos. E aquilo caiu-me mal. E eu estava a atravessar aquele processo no silêncio. Eu ia trabalhar, eu dormia todas as noites na Clínica Sagrada Esperança com a minha mãe. E às 8 da manhã ia trabalhar. Mas eu estava emocionalmente completamente destruída. E não era aquilo que eu precisava, mas ela não sabia. Mas quantas dores silenciosas nós temos, que muitas vezes aquilo que para ti parece inocente pode ser aquilo que vai me derrubar naquele dia e eu, puf, caí. Então, essa questão nem é empatia, é mesmo simancol. É mais do que empatia, é mesmo simancol, é ter atenção, cuida da tua vida, porque muito provavelmente a tua vida está pior que a minha. E vou-te dizer, o nível de felicidade que eu vivo, grandeza e abundância, a tua está definitivamente pior do que a minha. Por quê? Porque eu vou atrás. Não está bem aqui. O que é que está-se a passar? O que é que eu posso fazer diferente? Mas as tuas... O que é que aconteceu isto? Ok. O que é que eu posso aprender com esta situação? Até a dor, até a perda da minha mãe, trouxe-me aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo. Eu olhei e disse, o que é que eu posso aprender com tudo isto? Há uma coisa que eu aprendi muito, muito, muito. É assim, eu já não vivo a escravatura da família. Porque meu irmão temos que conviver, não. Queres conviver comigo? Vamos conviver. Dá um outro podcast, até podemos avançar. E isso só o autoconhecimento é que me trouxe. Sair da escravatura da família libertou-me. De relações abusivas, como é que está o coração da Denise? O meu coração está muito feliz, preenchido pelo Espírito Santo, graças a Deus. Eu estou bem. Vou dizer a todo mundo, Denise, 3 anos sozinha, 3 anos sozinha. Por quê? Porque eu percebi que eu vibrava numa frequência que atraía pessoas negativas para a minha vida. E eu, quando comecei a perceber o porquê de eu ter vivido relacionamentos abusivos e porquê que eu atraía pessoas tóxicas e abusivas para a minha vida, eu percebi que primeiro eu tinha que cuidar de mim.
ok? Conhecer os teus limites. E curar As é assim, há uma coisa que é muito importante e acho que já falei contigo uma vez. Psicólogo, terapia, aqui. É importantíssimo. Tu precisas. Não é para malucos, não é? Oh filha, nem psiquiatra é para malucos, quanto eu fui mais. cheia de maluquinho quando fui para o psiquiatra. Está amarrado. Está amarrado. Não ia dar em nada, tinha acabado a carreira. Está amarrado. Mas Deus é maior do que isso. Em todos os aspectos. É assim, eu neste momento tenho uma psicóloga, tenho uma mentora, tenho coach, tenho 3 profissionais a trabalharem comigo. Por quê? Porque eu quero definitivamente ser uma pessoa melhor. Eu tenho traumas, e eu tenho essa noção que eu tenho traumas de infância, tenho traumas que foram causados por inúmeras coisas ao longo da minha vida, tenho feridas causadas, resultado destes traumas, então eu preciso de curá-los. Eu preciso de passar por esse processo de cura para poder merecer ter alguém emocionalmente saudável, porque um abusador é uma pessoa doente. Então, se eu atraio um doente para a minha vida, eu sou doente. Dizer que estou fechada para o amor, não, estou muito mais seletiva. Muito mais seletiva. Hoje consigo cheirá-los de longe. Não, mas eu precisei de passar pelo meu processo de cura para chegar ao momento que eu estou hoje e dizer, agora posso olhar para os lados. Mas eu recusei-me a olhar para os lados propositadamente nos últimos anos, porque eu precisei de cuidar de mim. E é o que eu digo às minhas mentorandas. As pessoas às vezes saem de relacionamentos, desculpa, Denise, saem de um relacionamento e emendam no outro antes mesmo de curar essas feridas. Tu vais atrair uma pessoa igual ou pior, e muitas vezes até pior, porque tu estás muito mais magoada, tu estás muito mais ferida. E mesmo que atraias uma pessoa boa, tu não vais ser a pessoa boa para essa relação. É muito difícil tu atrair uma pessoa boa. Não, mas ainda que aconteça, tu não és a pessoa boa, tu estás ferida e se calhar vais trazer esses traumas todos para cima dessa pessoa. E vai se tornar uma relação tóxica, de certeza absoluta. Vai ser uma relação tóxica. Então tu precisas realmente de passar pelo teu processo. E é isso que eu tomei a decisão consciente de passar pelo meu processo, de fazer terapia, de ter os meus coaches, os meus mentores, para poder perceber, ok, isto atraiu este. Então eu preciso de cuidar disto. Por que eu tinha necessidade? Porque a minha autoestima estava completamente destruída. Porque eu não sabia quem eu era. Eu não tinha identidade. A minha autoimagem era totalmente distorcida. Então eu precisei de cuidar disto tudo. Hoje eu sei o meu valor, eu sei o que é que vale, eu sei o que é que eu mereço, eu sei que eu tenho estes traumas, que eu estou a cuidar deles, eu sei que eu tenho estas fraturas e estou a cuidar delas. E hoje então eu posso dizer, let's do it. Tínhamos uma data, né? De quê? Tínhamos uma data. Em junho, no método CIS, nós estabelecemos uma data para resolver esse quesito. Está resolvido. Já comuniquei ao meu pai. Já? Comuniquei ao meu pai. No tempo certo. Não tenho pressa. Eu sou nova. Não existe uma coisa, uma mulher hoje que esteja num relacionamento. Hoje fala-se muito de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. É preciso ter cuidado porque tem que se criar balizas, não é? Porque agora tudo é tóxico, tudo é abusivo. Mas acreditas que uma mulher que esteja num relacionamento que para si não seja satisfatório, ela tem que sair ou dá para resolver? Nós temos que ter uma coisa em mente. Eu, quando saí do meu último relacionamento abusivo em 2019, eu não sabia que o relacionamento era abusivo. Eu só percebi que estava num relacionamento abusivo quando já tinha saído. E muitas das mulheres nem sabem que estão em relacionamentos abusivos, porque o relacionamento emocionalmente abusivo é muito tênue, até para a própria vítima. E por outra, eu não sou ninguém para curar doente. E um doente não cura outro doente. Tentar curar um abusador, eu não gosto de usar muito o termo narcisista, porque narcisista é um transtorno de personalidade e tem que ser diagnosticado. Hoje virou clichê, todo mundo é narcisista. Não, precisas de um profissional para diagnosticar. É um transtorno de personalidade. Às vezes não achas que é só falta de posicionamento das mulheres em relação a determinados temas? Tem que ser, a relação está má, tem que ser necessariamente um relacionamento abusivo, tem que ser necessariamente culpa do homem? Não, eu não culpo nenhum dos meus relacionamentos ou de nenhuma das pessoas com quem eu me relacionei por eu ter vivido o que eu vivi.
Eu é que estava fraturada. De forma nenhuma, não culpo. Há relacionamentos que é só uma questão de posicionamento. Mas não um relacionamento abusivo. Há relacionamentos com alguma disfunção. Sim, esses podem ser, e eu trabalho em inúmeros relacionamentos. A maior parte das mulheres com quem eu trabalho hoje, maior parte não, podia dizer 50-50, são mulheres que estão dentro de relacionamentos. E eu já salvei inúmeros relacionamentos da disfunção, mas não do abuso. O abuso é muito difícil. Porque o abuso tens muitos passos ali dentro que é muito difícil. E se tu não consegues nem ter a consciência que és abusador, a menos que ganhes essa consciência, eu estou a falar do parceiro que causa o abuso. Sim, há homens que passam por relacionamentos abusivos também. Essa pessoa precisa de ir buscar ajuda. Eu conheço um casal que está a passar por esse processo. E estão juntos. Houve um posicionamento dela relativamente ao relacionamento, era emocionalmente abusivo. Ele reconheceu que precisava de ajuda e foi à procura de ajuda. Mas se calhar nós temos que definir aqui, para ajudar as pessoas, o que é um relacionamento abusivo? Causador. Fratura-te. Causador a vários níveis, não? Fratura-te. Tu tens da verdade de que como é que eu ia dizer, amputar muitas vezes para poder te manter dentro do relacionamento. Como é que é a tua relação com as pessoas de fora? Imagina, tu falaste daqui disto, às vezes e estivemos aqui a falar sobre os comentários que as pessoas fazem. Imagina um marido que está sempre a criticar a mulher Abuso pelo que emocional. veste, pelo corpo, isto é um relacionamento abusivo? É abuso emocional. É abuso emocional. É. Mas talvez a pessoa não faça por desconhecido. Faça apenas Há abusadores que não sabem que são abusadores. Porque muitas vezes falamos aqui, as pessoas vão para a rede social, olha, a tua parente que foi ter contigo, ela se calhar não tinha essa noção. Agora já sabe, estás bloqueada. Ela não tinha essa noção que aquele comportamento dela é abusivo, até porque nós viemos de uma realidade muito diferente. A forma como nós crescemos e fomos educados, se nós formos a analisar à luz de hoje, nós fomos crianças muito abusadas a todos os níveis. E por coisas simples. Por exemplo, eu lembro-me de nós vermos programas na televisão com mulheres, quando veio a moda dos programas brasileiros de música, cultura e não sei o quê, aquelas mulheres despidas, crianças a irem cantar neste meio. Tu hoje não permites que um filho teu passe por aquilo. Mas era uma realidade, era um contexto. Hoje vai dizer, eram pais permissivos, eram pais abusadores. Não, é assim, nós temos que perceber que a sensualização da infância é um erro. Criança tem que ser criança e tem que passar pelo seu processo. E isso é uma questão que é uma realidade. Tendo passado ou não tendo feito com intenção ou não tendo, deixou sequelas. E a parte mesmo de tu, como é que eu ia dizer, reconheceres as sequelas que tens, é isso. De eu estar a chorar porque alguma coisa me magoou e a minha mãe dizer engole esse teu choro, porque senão vou te dar motivos para chorar. Isso é uma sequela emocional. O que é que te causa hoje? Quantas e quantas vezes tu tens sentimentos presos aqui que não consegues expressar? Porque em criança puseram-te na coisa porque não podes. Eu, por exemplo, sou a chorona da família. Eu sou a que estava sempre a chorar e coisa tipo, tu és muito dramática. Não tinha a ver com drama. Eu hoje tenho muita dificuldade e isso é um processo que este processo de autoconhecimento e de cura está-me a ajudar. De expressar sentimentos. E o que é que me fazia? Até bem pouco tempo atrás eu acumulava, porque eu não podia fazer drama, eu não podia chegar e dizer, epá, Neuza, magoaste-me. Não gostei dessa tua atitude. Hoje isso é mimimi, né? Hoje tudo é mimimi. Mas não é. Não é. É eu expressar. Exato, eu expressar aquilo que eu estou a sentir. Epá, isso não é correto. Isso que tu disseste não é correto. E eu vou acumulando e acumulando e acumulando e vai chegar um dia que aquele tambor vai explodir. E quando explodir é com raiva, é com ira. Isso causado por quê? Por situações que foram feitas erradas lá atrás. Coisas simples. Nós obrigarmos uma criança a cumprimentar um tio. Mas estou-lhe a obrigar por quê? Se a criança não quer.
Mas tu tens que educar. Uma coisa é educação, outra coisa é permissão. Ninguém tem que pegar no corpo de uma criança sem a sua permissão. Então, por que eu tenho que obrigar uma criança? Uma coisa é dizer bom dia, tio. O beijo, por que eu tenho que obrigá-lo? Mas lá está. Passar por um adulto, parar, ou um adulto chegar à sala, levantar-me e cumprimentar, isso é respeito. Exato. Mas agora ter que obrigá-lo a beijar, a abraçar, A ir para o colo. a ir para o colo, por quê? São barreiras ou limites que ninguém nos ensinou que o nosso corpo tinha que ter. Entendes? Eu acredito que a nossa infância foi muito. Eu até tenho que sair de dizer isso, mas de alguma forma foi muito sensualizada, muito sexualizada. Nós tínhamos acesso a determinadas informações, mesmo a questão das músicas, por exemplo, que nós ouvimos, que ouvimos cantarem para nós e cantamos para as crianças. Hoje, por acaso, eu ensino muito aos meus, não por acaso, eu digo muito aos meus filhos, cuidado, nem toda a música que tu estás a ouvir é para reproduzir, tenha atenção à letra. Mas eram outros tempos, por exemplo, a questão da corrupção. Não fugindo muito ao assunto, mas isso, nós falamos de corrupção, mas nós fomos criados num ambiente corrupto. Tu ainda és corrupto. Não, mas hoje tu tens mais noção do que é isso. Será que sim? Antigamente, tu hoje dás dinheiro a um polícia por algum motivo, tu hoje tens consciência plena que tu estás num ato de corrupção. Mas quando vais tratar o teu bilhete de identidade e pões cunhas e passas à frente muitas vezes de uma fila de mais de 300 pessoas que está ali, que muitas vezes precisa de viajar, que tem um filho doente, que precisa de fazer uma inscrição na universidade e que perde o ano letivo porque não tinha o bilhete de identidade, não fez um exame final porque tinha um coisa, mas tu, Neuza, passas à frente. Mas hoje tu tens noção, tu antes não tinhas Eu tenho essa noção há muito pouco tempo. Eu hoje nem sequer, Neuza, imprimir uma coisa pessoal no trabalho, eu não faço, mas já fiz isso durante anos. Hoje eu tenho noção, isso é errado. Eu não levo nem a esferográfica do meu escritório. Não, então, eu estou a trazer para aqui, Denise, exatamente para quando tu dizes, tudo tem limites, eu acredito. Meu pai usa um termo que durante muito tempo eu achei que era abusivo, que era, lá está, machismo. Baixa até o ponto de não mostrar as cuecas. Se ainda não mostraste as cuecas, baixa. Isto pode levar-te a um lugar de abuso. Mas se tu tiveres essa consciência de que o outro também é um ser em evolução, que o outro também precisa de ajuda, e eu estou a dizer isto, volto a repetir, porque tu disseste, eu não tenho que curar, como é que tu disseste, não tenho que curar nenhum abusador. Há limites, se calhar, é assim, imagina, se nós viemos desta sociedade... Isso aqui é um lado, Neuza, que tu precisas de, que eu aprendi, que precisei de fazer e de tomar essa decisão. Eu percebi o que é que realmente quer dizer honrar pai e mãe, ok? Isso para tentar racionalizar aquilo que era a minha, como é que eu ia dizer, a minha educação, o meu upbringing. Honrar pai e mãe é muito simples. É muito simples. Não criticar, não julgar e não sentir pena. Se tu consegues fazer estas três coisas com responsabilidade, não criticar, não julgar, não sentir pena, porque não criticar porque eu não sou melhor do que o meu pai e a minha mãe. Não julgar porque eu não estou em posição nenhuma de julgar, eu não sou melhor do que eles também. E não sentir pena porque eu não sou superior a eles. Eu, quando tomei a decisão de fazer estas três coisas em relação aos meus criadores, aos meus pais e à minha família também, eu tomei a decisão de sair da manada. Eu não vou conseguir convencer a minha avó, que morreu ano passado com 100 anos, que quando ela criticava os pés da minha irmã, a tornou tão insegura, porque ela tinha pés de homem, segundo a minha avó, que ela ficou anos sem conseguir calçar sandálias. Que ao dizer à minha prima que ela tinha pé de lavadeira e que tinha mão de empregada doméstica, não é, para minha avó aquilo não é abuso, mas isso é fraturante. É abuso. Isso coloca-te numa situação, muitas vezes, de aceitar alguns tratamentos na vida adulta que te diminuem também.
Eu simplesmente saí da manada. Eu não volto atrás para corrigir. Há coisas que o meu pai ou a minha mãe dizem hoje. Digo, mas isso não se diz. Por exemplo, virar-se para o cabelo da minha sobrinha. A minha sobrinha tem o cabelo bem crespo. Ela é muito clara, com o cabelo muito crespo, fechado mesmo e um fio grosso. E a minha irmã estar ali na luta, porque todos temos que aprender a cuidar dos cabelos dos filhos, porque o nosso fio é muito mais fino do que é dos meus sobrinhos. E ela estar a aprender e a minha mãe virar-se em frente à minha sobrinha e disse, deixa ela chega ali aos 12 anos, desfrisa isso e deixa de ter problemas. E eu olhei para a minha mãe e eu, tipo, não posso falar à frente da minha sobrinha e a avó dela e não sei o quê, mas depois puxar ela e disse, mãe, isso não se diz. Não se diz porque ela tem cabelo duro. E a mãe, não é cabelo dela, não é cabelo duro, é o cabelo dela. E ela tem que aprender a gostar dela como ela é. Mas ela vai gostar. Pronto, mãe, eu não coisa, eu só estou a dizer, isso não volta a dizer em frente a miúdo. Estás a ver? Isso é numa posição de que há disfunção e eles não têm culpa disso. Exatamente. Porque eles já vieram lá de trás. Estás a ver? Nós somos vítimas de outras vítimas. Foi aquilo que eles aprenderam para eles. E eles até fizeram muito melhor. Exatamente. Porque eu, por exemplo, eu tive a honra e a bênção de conhecer os meus avós. E eu vi a forma como o meu pai foi criado. O meu avô era daqueles homens duros, frios, que não mostram sentimentos. Saía para ir trabalhar de manhã, voltava 2 anos depois, tipo, saiu ontem. Saiu hoje de manhã para ir trabalhar e estava com amantes e com isto e com não sei quantos. Mas 2 anos é uma forma de dizer. Não, literal. Ok. Meu avô era violento. E a mulher tinha que estar ali. Tranquilamente, é o pai das crianças. Então, como é que tu cresces num ambiente desses? Quantas mágoas, quantas raivas, quantas frustrações, quanto abandono tu sentes? E mesmo assim conseguiu nos criar a nós. Claro que com as suas fraturas, eu não vou questionar a forma de criação do meu pai. E nem vou questionar a forma como ele me criou, mas eu sou adulto o suficiente para ter autorresponsabilidade e dizer, a partir de agora o que vier de mim vai ser diferente. Exatamente. Então, e é isso importantes que eu acho que deviam ser citadas aqui. Não estamos aqui para criticar. Nunca. Eles deram melhor com o que tinham nas mãos e até fizeram muito melhor. Para as mulheres também dizer o seguinte, que ninguém está aqui a dizer, porque cada um sabe o relacionamento que vive. E às vezes hoje nós levamos... Às vezes não, também é verdade. Mas a questão que se coloca é que nós às vezes banalizamos. O que a Diana está aqui a dizer é muito sério. E às vezes as pessoas banalizam, né? É olhar, se eu não percebo, deixa-me pedir ajuda, porque senão tudo o que acontece na minha relação eu vou dizer que é abuso, né? E muitas vezes nem sequer percebes que é abuso. Quando é de facto abuso. Exatamente. Então é perceber e entender que são todos seres em construção. Eu hoje ressignifico esta frase do meu pai, porque somos 2 seres que muitas vezes não nos conhecemos. Hoje, felizmente, eu faço esse percurso, então tenho que ter empatia pelo outro. Por exemplo, conto aqui uma coisa que para mim foi engraçada e que fez mazelas em mim durante muito tempo. O meu marido gosta muito de fazer viagens de carro. Eu hoje já gosto mais. Eu amo. Mas no princípio era para acompanhar, porque era o meu marido e o meu pai. Eu sempre fiz viagens de carro para o meu pai, depois apanhei o marido, também gostava de fazer viagens, e de alguma forma eu fui quase que arrastada para gostar. Hoje já faço porque gosto realmente. Antigamente eu fazia para acompanhar, para podermos estar juntos. E volta e meia acontece, uma vez por ano, acho que eu não estou em erro, o encontro da Toyota para as dunas do Namibe. Uhum. Eu estou casada há 14 anos e durante muito tempo a ida do meu marido para as dunas do Namibe era um problema. E eu não percebia porquê, mas aquilo gerava um conflito. E era uma coisa que mesmo depois de estar a fazer a inteligência emocional, continuava até que eu parei para olhar para aquilo no ano passado. E dizer, por que isso me incomoda? Por que isto me incomoda? Sabes o que eu fui perceber? Foste buscar uma dor lá de trás. Não, na verdade nem era tão... Era mesmo com o meu marido. Por quê? O meu marido é o tipo de pessoa que, para organizar viagens, é no ritmo dele, na forma dele. Eu gosto de organizar, de saber quando é que eu vou, o que é que eu preciso fazer. E o que é que acontecia? Ele, como avisava-me, sei lá, com vários meses de antecedência, então na véspera que ele me dizia, vou, porque já te avisei. É como, já te disse que eu vou, então tu sabias. E o meu marido não arruma mala, mas isso é uma coisa que eu também já ressignifiquei, para mim é tranquilo. Ele não faz umas coisas, ele faz outras. Da mesma forma que eu também não gosto de fazer algumas coisas, e ele faz.
Por exemplo, ficar sozinha. Já que isto aqui estamos a tratar bem. Isso engorda, isso engorda. Depois vão ver na rua, vão dizer que estás gorda. Não vai. Eles não vão dizer isso. Eles estão a aprender que eles não podem fazer esses comentários. Pois, então, ele faz o tempo, por exemplo, eu não consigo ficar sozinha dentro da casa e alguém vai me julgar por causa disso. Com os filhos. É um esforço que eu tenho que fazer porque eu tenho muitos filhos e aquilo eu preciso intencionalmente programar. O meu marido não. Eu posso viajar um mês e o meu marido ficar com os miúdos e ele não reclama e deixa-me na boa. O meu marido vai 2 dias de viagem e eu estou sozinha com os miúdos, já estou a reclamar. Portanto, é isso. E eu arrumo a mala dele e fico de madrugada a cozinhar para ele levar a hora que ele sai. E aquilo incomodava-me. Por que eu não me consigo organizar? E eu tenho que estar, enquanto ele está a dormir, porque ele vai conduzir, ele tem que descansar, eu estou aqui de madrugada a cozinhar e aquilo, afinal, é que me estava ali não era eu ir para as dunas, era toda esta preparação. No dia que eu entendi isto, e ele fez-me isto este ano, em março, não estou em erro, eu, com amor, eu disse, olha amor, tu estás sempre a fazer desta forma. Para mim não funciona e é isso que me está a chatear. Então vamos fazer o seguinte, eu hoje não vou arrumar as tuas coisas. Posicionaste. Tu vais pegar e vais ver o que é que tu vais levar, a tua roupa, vais mesmo organizar. Porque é isto que me está a fazer mal. E meu marido olhou para mim, parvo, achei ok, tudo bem. Organizou as suas coisas. E eu, como não sabia como é que ia gerir isso, estando em casa e era um feriadão, eu peguei nos meus filhos e até porque acabo por desforrar nele. Estou chateada porque o pai foi tem que ficar em casa com eles. Só, olha, vamos fazer o seguinte, vamos para o Mussul. Boa. Mas vocês vão portar-se bem. Se vocês andarem às turras entre vocês, se o ambiente ficar desagradável, eu não vou conversar. Vou pegar as minhas coisas e vamos voltar para Luanda. Combinado? Denise, foi o melhor fim de semana da tua vida. Da minha vida. Eu que nem sou de maratonar séries, aquele fim de semana fiz uma coisa, experimentei o que todo mundo diz, vamos maratonar séries. Eu não gosto de séries porque me prendem. Eu não gosto dessa obrigação depois de querer ver. Eu desde do Narcos nunca mais fiz isso. Olha lá. Deitei-me o fim de semana quase todo, coisa que eu não fazia há anos. Passei o fim de semana tranquila. Ele teve que chegar mais cedo a casa porque saíram direto do Namibe para Benguela, não tinham reserva, então tiveram que seguir direto para Luanda. Chegou a casa estava inundada, nós tínhamos, falhou a água, tínhamos esquecido de fechar a torneira, a casa inundada. Numa outra circunstância, eu tinha corrido para casa para ir limpar. Meu marido é um espetáculo, tinha amor, limpou a casa tranquilamente. Na hora que nós decidimos voltar do Mussul, voltamos para casa e ficou tudo bem. Resolvi na minha cabeça isto. Portanto, nem sempre, é o que estamos aqui a dizer, é um problema, ou o problema, na maior parte das vezes, ou sempre, o problema não está no outro, está em nós. E às vezes é só nós nos posicionarmos para resolver. Para alguns relacionamentos é possível, e no teu caso foi possível porque tu te posicionaste. Há relacionamentos que não é uma questão de posição, é muito mais profundo que isso. E a minha eu podia dizer que ele era abusivo. Não tem nada de abuso aí. Não tem nada de abuso aí. Às vezes a gente sente. Muitas vezes é fazer e ele não ajuda. É só uma questão de posicionamento. Tu em momento nenhum contaste ao teu marido que aquilo te incomodava. Então, se tu não partilhas os teus sentimentos com a pessoa que tu estás, ele não sabe até que ponto é que a atitude dele realmente te incomoda. Então, esse cuidado que nós temos que ter e a abertura que temos que ter nos relacionamentos é importante. Há relacionamentos que duram anos e muitas vezes num dia a pessoa pega e sai. Mas estava tudo bem até ontem. Não estava bem. Mas em momento nenhum nós pusemos os sentimentos na mesa e dizermos, olha, esta tua atitude incomoda-me, mas não é numa de discussão para acusar nem pôr dedo, porque tu és mesmo isto. Isto incomoda-me por causa disto. Mas tu precisas saber o quê? Reconhecer o sentimento. Saber que sentimento está ali. Por que este sentimento e o que é que causa o sentimento. Para quando houver a discussão, diz, olha, eu estou desconfortável com esta atitude porque me faz sentir isto. E não porque tu és mesmo desorganizado. Porque todo aquele... Nós somos animais. Nós nunca nos podemos esquecer disso. Um animal, quando é atacado, ataca.
Então, muitos dos conflitos em casais saudáveis acontecem porque nós entramos nas discussões, primeiro, não ouvimos, ouvimos para responder, não partilhamos sentimentos, partilhamos acusações. Tu partilhaste um sentimento, a tua atitude causa-me isto. E ele percebeu pela primeira vez em 14 anos que te fazia mal. Antes tu ficavas mal disposta, ficavas ranzinza, ficavas não sei o quê, acusavas e coisas. Sobretudo menos sobre o motivo. Sobre o motivo que te tinha colocado naquela situação, que era uma atitude que ele tinha que provavelmente inconsciente, porque é algo que ele já faz há anos e nunca houve problema, não sei se porque... A cara de espanto foi essa, porque, mas espera lá, eu estou há anos a fazer isso, nunca foi um problema, porque é um problema agora? Exatamente. De onde é que surgiu? E por que isso te incomoda? As discussões são isso, e discussões são importantes, porque quando realmente são produtivas, quando nós pomos em aberto o que é que nos está a causar e o que é que nós estamos a sentir relativamente àquela ação. Agora, quando entramos numa discussão, apontar dedos, vai haver sempre discussão, porque alguém que me aponta o dedo para me acusar de alguma coisa, eu não vou olhar para o que eu fiz. Vou me defender. Eu sou dominante. Eu vou matar. Será porque nós não fomos ensinados a falar sobre os nossos sentimentos? É isso que eu falava desde o início. Nós não fomos acolhidos emocionalmente. Então nós não sabemos quando o meu filho tem muitas vezes uma atitude de birra. Eu hoje já sei que a criança não faz birra. A criança tem dificuldade de expressar sentimentos e a sua inabilidade de expressar provoca aquela reação. E o que é que nós fazemos com uma criança que faz birra? Vamos lá e fraturamos, mutilamos a criança, batemos, né? Eu digo mais uma vez, eu fui uma mãe muito rígida, eu bati o meu filho muito. Hoje estou a colher aquilo que plantei. E hoje o meu filho tem algumas questões emocionais, muito fruto da forma como eu o eduquei. Mas que bom que tu percebeste isso, estás-te a tratar e estás a tratar... Estou a ajudá-lo a ultrapassar e estou a ressignificar também a relação. Hoje o meu filho já não tem problema nenhum de ligar para mim e dizer, olha mamãe, estou a sentir isso por causa daquilo e pá, vamos olhar para esse sentimento. Que sentimento é esse? E por que isto te incomoda? Será que não é isto? Será que tu não precisas de olhar para isto? Não me parece que foi isso que ele... Mas é isso que tu estás a sentir. Ok, então tu acredito que precisas de olhar para isto e perceber porque que isto está incomodando. Já lhe ajudo a perceber e a lidar com os sentimentos e não o fraturo. Porque hoje... estamos a aprender, ou eu estou a aprender a caminhar por uma ladeira, ou pelo menos por uma trilha, que há 20 anos eu não tinha como. Ok? E hoje eu percebi que não é acusar os meus pais e apontar dedos à inabilidade deles de terem lidado com as minhas emoções na infância, que eu vou resolver os meus problemas. Eu tenho 48 anos. Eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece. A decisão que eu tomei foi o quê? Sai da manada. Sai da manada. Sim, venho de uma família emocionalmente ausente. Sim, venho. Não vou esconder isso nunca. Mas eu não preciso de criar uma família emocionalmente ausente. Eu posso... Retiraste o lugar de vítima e assumiste as rédeas da tua vida. Porque ainda temos muitos adultos libertador, porque não tive oportunidades, porque mesmo o meu pai não me fez, porque o meu pai me abandonou, porque não sei o que, para come on, grow up. Cresce, avança e vai, toma as tuas rédeas. Tu não vais poder mudar a tua mãe, não vais poder mudar o teu pai, não vais poder fazer o teu pai perceber que fez, muito pelo contrário, muitas vezes até podes magoá-lo, porque ele fez o melhor com aquilo que tinha. O que tu podes fazer é tomar essas rédeas e dizer, olha, minha vida, minhas regras, minha forma de viver. Hoje aturo, não aturo. Mesmo os meus pais. Porque tens. Não, papai, não tenho que nada. Precisas disto, quando eu puder fazer, eu vou fazer. Fazes parte das minhas listas de prioridades, fazes, mas a principal sou eu. E eu neste momento estou a fazer isso e não posso fazer isto ou aquilo. Deixar de pensar naquilo que é o meu bem-estar, principalmente emocional, para acolher emoções alheias, eu não faço. Denise, temos que ir, né? Vamos terminar por aqui, mas isso é um até já, porque nós temos que voltar a falar. Saúde emocional. Nós temos que ter a capacidade de falar sobre isso. Nós estamos... A coragem. A coragem de
falar sobre isso. O meu TEDx foi um virar de chaves exatamente por causa disso. Era uma coisa que já estava resolvida, mas eu acreditava que eu precisava falar exatamente para marcar uma outra época na minha vida. Deixar aberto e perceber que eu posso ajudar outras pessoas só pelo facto de contar a minha história, de mostrar que não é sobre perfeição, é sobre encontrarmos âncoras. Eu até falei sobre isso. Às vezes, não sou perfeita, resolvi, não. Vamos precisando de âncoras e está tudo bem. E a tua âncora, se calhar, é pegar agora, ir à página da Denise e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Os covardes escudam-se nisso. Eu não preciso, eu sou forte. Ali é um sinal de covardia. Tu, quando, ao contrário do que muitos de nós aprendemos, chorar, procurar ajuda, dizer eu não consigo sozinha é um sinal de coragem. Exatamente. Portanto, sigam a Denise, mesmo que não tenhas condições de pagar, mas às vezes se retirares aí um jantar, se retirares Isso é tudo uma questão da diferença entre valor e preço. Exatamente, tu consegues... A peruca deste mês podes deixar para o próximo mês. Exatamente. Se calhar vais fazer como eu, vais ter as unhas naturais só por este mês, no próximo já consegues investir de novo para ir fazer a mentoria da Denise, tá bom? Minha amiga, obrigada. Deus é conosco. Por ter estado aqui. Foi uma honra. É a primeira de muitas outras vezes. Vou estar de Sei que tu vais certeza. estar aqui com certeza e vamos falar sobre isso, que é muito importante, tá bom? Beijo. Meus amores, obrigada por vocês terem estado aqui. Esta foi a nossa conversa com a nossa mentora Denise Pinheiro. Sigam as nossas redes, curtam muito, partilhem muito. Gratidão. Não se esqueçam, não é publicidade, não é merchandising. Merchan, como disse aqui a Denise, ou Caiula Tech. É a empresa que me ajuda a realizar este meu sonho, tá? Beijo. Beijo, até já.